verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16. Eu vou fazer a leitura pelo texto da Almeida Revista Atualizada, ARA. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? O capítulo 15 desse texto de João, se a gente for fazer uma leitura do verso 1, vai falar sobre o Pai, que é Deus, o agricultor, sobre as ações que o agricultor faz. Ele começa dizendo que todos nós, começa no capítulo 15, e é isso que termina, pelo menos a gente leu aqui agora, nesse verso 16, sobre frutificar. Que todos os que estão em Cristo são chamados, são mencionados para frutificar. Esse mesmo capítulo 15, ele vai vindo do verso 1 para cá, dizendo que o ramo que não dá fruto é cortado. Então, se tem algum ramo dentro da videira, na parábola de Jesus, vamos dizer assim, na explicação que ele traz, ele fala que esse ramo, ele precisa ser cortado. E pelo contrário, aquele que frutifica, ele vai passar pelo processo de limpeza para que ele possa produzir mais. Então, Jesus começa falando no capítulo 15, dizendo sobre frutificação. E quem não frutifica é tratado como galho seco. E que esse galho seco, esse ramo seco, precisa ser cortado. E aí ele fala, pelo contrário, aquele que frutifica o ramo, ele passa pelo processo do vindeiro, do cara que cuida, para poder frutificar mais. Agora, o processo da videira é interessante, porque no processo da videira, a gente olha para o texto e Jesus fala disso de uma maneira óbvia, trazendo um exemplo humano para o campo espiritual. O que Deus remove, quando Deus remove, por que Deus remove? Para que dê fruto. Esse é o processo da videira. Primeira coisa é que quando o Senhor da vinha ele vai mexer com a situação, verso 2 do capítulo 15, diz que é uma ação dolorosa. E é. Às vezes eu tenho que cortar, ou pedir para cortar alguns galhos de algumas árvores frutíferas que tem lá no fundo do quintal de casa, e dá sempre uma dorzinha. Porque você fala, puxa, tá bonita, mas não tá frutificando. Então a primeira palavra de Jesus aqui, que fica claro nesse texto, é que a ação, ela traz dor, porque ela vai passar pelo processo de limpeza. E é interessante que o Senhor, ele limpa a videira, ele corta o que está morto, ele retira o excesso das folhas, e todo esse processo gera algum tipo de dor. E no mundo espiritual, na linguagem espiritual, quando Deus vai cortar, vai ajeitar a videira, também vai gerar dor. Também vai trazer, às vezes, uma dor física. Coisas que Deus vai fazendo para que a gente fique melhor, para que a gente produza, para que a gente cresça, para que a gente frutifique. Uma das coisas que o Senhor da vinha ele faz é identificar os impedimentos. E é interessante porque quando nós não percebemos, se Deus não tira, a gente se distrai. Aquilo que o Senhor ele vê como distração, aquilo que impede o crescimento, ele vai tirar. Isso pode ser pecados estimados que se tem às vezes ocultos, relacionamentos tóxicos e destrutivos. Às vezes Deus vai limpar, vai remover alguns tipos de relacionamento que só estava matando, que só estava sufocando. E se Deus não fizer isso, a planta não prospera, a planta não cresce. Nessa questão do Deus vai tirar, às vezes ele tira o orgulho e a nossa autossuficiência.
que é aquela questão de eu achar que eu não preciso de nada, eu sou autossuficientemente capaz, e que Deus está satisfeitíssimo comigo. E muitas das vezes o Senhor da vinha, ele vai mexer exatamente nessa área, aonde vai me trazer às vezes algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade, mas é para crescimento. Na verdade, quando o Senhor da vinha vai mexer na árvore, eu estava lendo que ele vai arrancar tudo que rouba céu, tudo que rouba aquela questão de produtividade, aquilo que podia estar gerando algum tipo de sugar nossa energia, sugar nossa atenção, sugar as nossas convicções. O Senhor da vinha, Jesus está dizendo que ele vai limpar. E o propósito de tudo isso é que a gente venha frutificar e muito mais. Mas essa frutificação, meu irmão, às vezes a gente não entende. E quando Deus está podando, Deus não poda por castigo. Não é castigo. Por que Deus fez isso? Por que Deus tirou aquilo? Por que Deus fez assim? Não, Deus não poda por castigo. Ele remove por amor de um pai. E isso muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende. Mas para que os galhos que dão ramo, que dão frutos bons, eles possam frutificar, muitas das vezes o Senhor vai mexer naquilo que estava sufocando, impedindo, travando o crescimento, para que haja uma frutificação máxima. A gente vai olhar os primeiros versículos desse texto e a gente vai ver Jesus descrevendo sobre essa situação, aonde o Pai remove as partes mortas que estão travando, para que aquilo que é verdadeiro apareça e cresça. Então Jesus começa dizendo o seguinte, que o Senhor, ele vem e pega aquele ramo que não está frutificando, arranca ele, lança ele fora, para que aquele ramo que de fato está vivo, está produzindo, ele fique mais visível, ele fique mais vultoso, ele fique mais de aparência, ele dê mais frutos e seja mais claro. Então, quando o Senhor, muitas das vezes, no texto como esse, ele vai falando, não significa que Deus está contra a gente, que Deus está trabalhando a nosso desfavor, mas que Deus está trabalhando a nosso favor. Porque aquilo que não está produzindo, o lema da palavra do texto do capítulo 15 é que quem não frutifica é lançado fora. Mas a gente só recapitulou essas coisas. O verso 16 é o verso chave para nós essa noite. Fala de ir e frutificar. Eu estava ouvindo esse texto a semana passada e prestando atenção nele sobre essa questão que ele fala que nós somos eleitos. E é interessante porque ele fala para frutificar. Quando não há essa frutificação, é alguma coisa que não está batendo com a palavra. Então, o texto do verso 16 fala de eleição. E a eleição que trata o texto aqui não é um privilégio para a gente. Só porque Deus ama a gente. Só porque Deus entregou algumas coisas na mão da gente. Não é só porque eu acho que eu sou bonitinho, eu acho que eu sou melhor. Não. A eleição, o chamado de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus fez sobre a nossa vida, não é para ficar uma coisa isolada. Não é simplesmente para a gente se comportar com uma situação de que para mim tá bom, alguém faz, alguém frutifica. A palavra diz no verso 16 a obrigação de frutificar. A eleição que ele fala aqui no texto, ela faz uma convocação para todos nós. É uma convocação ativa para a gente testemunhar Cristo diante do mundo. E como é que se testemunha Cristo diante do mundo? É frutificando. Quando não há essa frutificação, quando não há essa questão do Senhor da vinha não enxergar essas coisas, há um grande perigo. Porque o texto fala que nós não fomos chamados, escolhidos, eleitos, simplesmente por um mérito nosso. Nós somos chamados, escolhidos, chamados pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, foi pela graça, não foi por aquilo que a gente possa merecer. E esse chamado de Deus para a nossa vida, essa eleição de Deus na nossa vida, ele serve para a gente testemunhar. O propósito é esse. Não é o propósito simplesmente. Deus não tem filhos exclusivos.
Eu chamei alguém, salvei alguém, comissionei você para que a gente sentasse e ficasse simplesmente calado e não frutificasse. O texto que ele está dizendo é que essa eleição que nós recebemos, ela serve ativamente para a gente testemunhar no mundo. E aí o texto vai caminhando falando sobre graça. Ele diz que nós somos escolhidos. Repete comigo, escolhido. Escolhido aqui é graça, irmãos. É quando alguém escolhe por causa da vontade dele. Isso aqui é graça, nós somos escolhidos. Não partiu da vontade do Kleber, não partiu da vontade do Elias, não partiu da vontade do Luiz Vicente. Nós somos escolhidos por uma ação divina. Foi Deus quem nos escolheu. Foi Ele que na nossa caminhada se posicionou. Não é porque a gente acerta nas coisas. Deus nos escolheu por causa da sua graça. A nossa caminhada com Deus, irmãos, nunca começou porque Deus se agradou da vida que a gente estava levando. A caminhada com Deus começa por causa do amor dele. A segunda coisa que a gente olha nesse texto é que quando ele fala, ele nos escolheu, é a certeza de quem nós somos, é segurança espiritual. Eu não sou um perdido, você não é um perdido. O texto diz que vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. Esse texto está dizendo que nós precisamos nos lembrar e ter convicção da nossa identidade. Nós somos chamados pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, o Deus que nos amou primeiro. Então esse texto nos traz também a convicção de eliminar qualquer possibilidade de rejeição. Porque se dependesse de mim ou de você, nós não seríamos salvos. Mas começa dizendo, não foi vocês que me escolheram. Alguém maior em poder, alguém maior em autoridade, alguém maior em amor, Ele nos escolheu. Esta pessoa que está sentada exatamente ao seu lado esquerdo, direito, à frente, atrás de você, no contexto de salvação, não foi por mérito dela, foi Deus quem a escolheu, Deus quem a chamou. E isso a gente precisa entender, porque às vezes a gente se sente menor do que o outro, ou se sente inferior a outra pessoa. Esse texto vai dizer que eu não sou alguém que o mundo pode me rejeitar, mas Deus não nos rejeita. Nós temos uma identidade em Deus. Jesus está dizendo isso. Escolhidos aqui nesse texto. Também tem um porquê de estar dizendo, foi vocês que me escolheram. Deus não nos chamou para o isolamento. É o perigo que a gente tem às vezes de se colocar num mosteiro espiritual e achar que nós somos um grupo fechado, a igreja é um grupo fechado. A salvação, ela não visa nos trancar num monastério, numa bolha evangélica, numa bolha gospel. A salvação é para que a gente frutifique e ganhe outros que ainda não foram salvos em Jesus Cristo. Quando ele fala, olha, vocês foram salvos, não é para a gente se isolar. E aí esse texto começa a trabalhar no meu coração. É quando eu começo a achar que a igreja, uma vez que eu estou lá, está tudo bem, está tudo certo, mas eu não estou frutificando, ou que quem não está, não é para estar. Não, tem muita gente que precisa, tem muita gente esperando, tem muita gente que está fora disso que algumas pessoas entendem. Hoje é noite de ceia. Normalmente nós nos reunimos, a grande maioria da igreja, ou se não toda a igreja. Mas isso aqui não é uma coisa exclusiva para nós. O desejo de Deus é que estivesse sendo servida hoje 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 santas ceias hoje. Nós não somos exclusivos para ser salvo. Deus tem outras pessoas para salvar através da sua vida. Ele está dizendo no texto, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E também fala aqui de uma santidade, que a santidade não é fuga. A santidade não é feita para que a gente possa fugir das pessoas pecadoras, mas é para a gente viver de uma forma pura no meio dos pecadores. Então ser santo não significa que a gente não se relaciona com outras pessoas. Ser santo não é uma fuga de convivência. Até porque, como as pessoas serão salvas se elas não têm um padrão
daquilo que é certo. Se eu me isolo dentro de um sistema religioso, de uma bolha gospel, qual é o padrão que a pessoa que não tem Jesus, que não conhece princípios, que não conhece valores cristãos, valores da eternidade, como é que essa pessoa saberá se ela vive certo ou se ela vive errado? O Senhor nos chama para ser santos, para que a gente purifique aquilo ou aqueles que não são santos. Então, quando o Senhor fala, eu te escolhi, não foi porque você era melhor, porque você era pior, porque você era santo, mas Ele fala que a gente tem que ser santo. Essa santidade não é para a gente ter um clube exclusivo, um grupo de pessoas que não fala com o vizinho, que não fala com outras pessoas, que não se relaciona com quem não é cristão. Pelo contrário, a santidade não é uma fuga para que a gente se esconda e não fale mais com ninguém. A santidade é para que a gente reflita a glória e a pureza de Deus na nossa vida, na vida de quem não tem. É isso que o texto está dizendo. E nós somos chamados, eleitos para o serviço ativo. E eu estava lendo desse texto rapidamente, sábado passado, guardei ele no coração. Porque nós somos eleitos pelo Senhor, segundo o texto diz ali, eleitos para ter um serviço ativo. Nós somos eleitos pelo Senhor. Olha o que diz o texto: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, eu chamei para irem produzir frutos. Isso aqui significa ter uma vida em atividade cristã. Não é sentar-se aos domingos no culto, não é sentar-se uma vez por semana no culto, não é apenas vir cultuar, mas aqui se diz o serviço prático daquele que foi salvo, daquele que foi chamado em Cristo Jesus para ser ativo como produzindo frutos, frutificando, que a sua santidade, a minha santidade, a nossa santidade, ela venha produzir fruto no meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração que mente, que rouba, que trai, que fala o que não deve, que faz o que não deve. Você chegou naquele ambiente, você existe naquele ambiente, a sua vida é para purificar, a sua vida é para mudar, é para frutificar na vida deles. Eles estão mortos em Cristo, mas você vai exalar vida para eles. Eles vão ter um padrão. É isso que Jesus está dizendo, que nós fomos salvos para servir. Repete comigo: eu fui salvo para servir. E o texto fala de uma ação contínua. Ele não fala só quando eu sou jovem, na adolescência. Ele não fala só quando eu tenho 50 anos, 60, 70 anos. Ele fala de uma ação contínua. E a atividade aqui exige movimento, exige uma iniciativa, engajamento. Não tem como, o texto está dizendo para a gente servir, se eu não me engajo numa causa, se eu não me movimento, se eu não me esforço, se eu não entendo, se eu não uso os dons que Deus me deu. Não há ninguém que não tenha um dom dado por Deus. Agora, se o dom não está sendo exercido no propósito dele, eu não estou frutificando. E ele fala que nós somos as mãos de Cristo na terra. Aonde fisicamente o Senhor não toca, Ele vai usar você, vai usar eu para tocar. Por isso Ele fala: eu chamei vocês, eu elegi vocês para que vocês deem frutos duradouros. Duradouro não é fruta de época. Sabe o que é fruta de época? Aquilo que só dá em determinado tempo. O pé de laranja dá laranja no tempo dele, o abacateiro dá abacate no tempo dele, a macieira dá tempo no tempo dela. Mas a vida cristã não é de vez em quando. A gente precisa produzir. Não produzir é que está errado. E na verdade não sou eu quem digo, é o próprio Filho de Deus que está falando. E esse texto está muito próximo dos últimos dias dele, quando ele vai ser crucificado. Ele diz: eu chamei vocês para vocês darem frutos duradouros. É para vocês serem extensão daquilo que eu sou na vida de vocês. Ele está falando isso com os discípulos. Ele está dizendo: olha, daqui um tempo eu não vou estar mais aqui, mas vocês vão continuar. Todo cristão precisa entender isso. Nós precisamos ter ação contínua de frutificar. Frutificar é gerar. Se eu não gero, se eu não frutifico, segundo o texto, eu caio lá nos versos primeiros. Todo ramo que não dá fruto,
será arrancado. E aquele que dá fruto, ele será mais limpo ainda. O dono da vinde, o senhor da videira, ele vai chegar, vai arrancar algumas coisas, vai adubar, vai tirar relacionamentos tóxicos, ele vai limpar, vai nos mudar, se for o caso, de situações, de ciclos, de fase. Para quê? Para que quem frutifica dê muito mais fruto. Então, se não tem frutificação, tem religião. Você conhece algumas, que o sujeito entra dentro do templo, faz alguns gestos com as mãos, cumpre o seu ritual. Há outros que põem alguns estilos de roupa, vão para os seus templos, cumpre o ritual e sai dali da mesma maneira. O evangelho de Cristo só é profícuo quando você frutifica. Se não há frutificação, eu estou em desacordo com o que o Senhor falou. Se eu estou vivendo hoje num padrão que não é um padrão de atividade, frutificando, eu corro um grande risco. Porque pode ser, e de fato tem, que tem ramo que está frutificando. E o texto vai dizer que é para continuar. E a nossa missão é de ser testemunho no mundo, é o que ele está dizendo. Não é para ser só em janeiro. Não é para ser apenas aos 22 anos. Não é apenas para ser quando tinha 15 anos de ministério pastoral. Não é apenas para ser quando eu me converti nos primeiros meses, nos primeiros anos. Eu preciso ser testemunho no mundo. Eu preciso ser aonde eu estiver. Nessa geografia do mundo, nosso campo de atuação é mais fora da igreja do que dentro da igreja. É lá fora, nos nossos atos diários, relacionamentos, aonde Deus nos permite escolas, fábricas, nas faculdades, nas redes sociais. É lá que nós precisamos testificar e frutificar. Às vezes a gente compartilha de coisas que não levam a lugar nenhum, não frutifica em nada. Deus chama-nos esta noite, nos lembra, não nos chama, porque Ele já nos chamou, para que a gente frutifique no ambiente que Ele nos colocou. Que ambiente é esse? Aqui dentro da rua Real 539? Não! Aqui a gente presta serviço, aqui a gente cultua a Deus. Mas os outros jeitos, a outra forma de se cultuar o Senhor é na geografia que Deus colocou você. Tem gente aqui que Deus colocou ele para ser professor numa escola aí fora. Tem outros que Deus colocou dentro de uma fábrica, dentro de um órgão público. Tem outros que vendem cachorro quente num carrinho na rua, churrasquinho. Outros que trabalham como diaristas, outros que trabalham como eletricista, mecânico. O seu ambiente de frutificar é esse. Deus quer fazer você frutificar, para que quem está lá possa ser salvo e chegar para cá também. Então o texto está dizendo que nós precisamos atuar aonde Deus nos coloca. Porque aqui dentro, meu irmão, hoje, olha que coisa fantástica aos olhos humanos. Nós vamos ceiar, nós vamos participar do corpo e do sangue, mas isso não é frutificar. O frutificar aqui é que a gente tem um estilo de vida visível para o mundo. É que as pessoas olhem para nós e vejam que a nossa vida é um sermão todos os dias. É quando as pessoas olham para nós e veem, mesmo que diante de crise e tempestade, nós continuamos sendo o melhor sermão que pode ser pregado naquele dia. Nós somos chamados para ser ativos. E às vezes, meu irmão, o couro está comendo no trabalho, a luta está pesada. Você faz parte dessa geografia. O Senhor diz na sua palavra: eu vos chamei para que você dê fruto, e fruto duradouro. É estar em constante atividade, não apenas um tempo da nossa vida, uma fase da vida. Ele está dizendo que a gente precisa frutificar como sal e luz. Sal que está no saleiro serve para quê? Se ele não for usado,
para nada. Luz que está guardada dentro de um ambiente não ilumina nada. Do que adianta uma lâmpada dentro de um quarto acesa se não tem nada, ela está escondida e a escuridão está aqui fora? Do que adianta as necessidades do tempero, do sal, quando o sal está dentro do saleiro, mas não é usado? Chegará um tempo que aquele sal não vai servir para mais nada, ele fica insípido, sonso, ele precisa ser jogado fora porque ele não tem mais sabor. Nós fomos chamados por ele, João 15, verso 16, não foi você que se escolheu, mas eu escolhi você, eu chamei você, eu coloquei você. Escuta aqui, irmãos, uma vez por todas, Deus não erra de posição com a gente. O técnico de futebol pode errar, o técnico do atletismo pode errar, o diretor da empresa pode errar. Deus não erra com você e nem erra comigo. O ambiente que você está não é para ficar com ramo seco. Deus te chamou, Ele está dizendo, você pode esquecer de muita coisa, só não esqueça disso. Deus te colocou na geografia que você está, para que você frutifique, seja ativo. Você pode estar trabalhando de passar roupa na casa de alguém, você pode estar trabalhando limpando o carro de alguém. É ali o seu ambiente para você pregar o evangelho. Ali a melhor pregação que as pessoas vão ter é a sua santidade, é o seu vocabulário, é o seu jeito, é o seu estilo. É quando a tempestade está correndo para tudo quanto é lado e você chegou com uma palavra de paz no meio do ambiente. Você chegou numa situação onde o seu estilo de vida é visível para os homens. Eu vos chamei, eu vos elegi, eu os coloquei lá. E é interessante, porque há uma diferença no mundo natural e no mundo espiritual. Porque no mundo, os generais, eles escolhem os mais fortes, os mais capacitados, os mais competentes para atuarem numa guerra. Eles nunca vão chamar pessoas que não são fortes, não são capazes, não são pessoas habilitadas. Sempre que um general vai para uma batalha e ele tem a chance de escolher os seus homens, ele vai escolher os melhores. Agora, no reino de Deus, a coisa inverte. Há uma mudança na estrutura, na escolha invertida no reino de Deus. Por quê? Porque a gente não merece, Deus nos chama. A gente não sabe falar, Deus nos levanta. A gente não sabe pregar, Deus manda pregar. A gente é pequeno diante dos homens, Deus faz a gente ficar grande diante dos homens. A gente é desprezível para os homens, Deus vai lá e faz a gente se tornar um ministro, uma ministra, um adorador, um servo, uma serva. A gente não tem expressão diante dos homens. A gente é pequeno, a gente tem defeito, a gente tem problema, a gente não tem valor e Deus escolhe pessoas que não têm valor, gente pequena, gente doente, gente enferma. Deus, Ele vai, pega a vida da gente, transforma a vida da gente. Ninguém aí fora jamais escolheria o Kleber para ser alguém, mas o Senhor escolheu a senhora, o Senhor escolheu você. Deus nos chamou esta noite. Se Deus fosse olhar pelo natural da nossa família, da nossa existência, dos nossos antepassados, eu não seria salvo, você não seria salvo. Se a gente fosse para receber salvação também por aquilo que de errado a gente não faz, ou de errado a gente faz, ia ficar, olha, talvez quase que ninguém senão ninguém. O reino de Deus não funciona assim. Ele está dizendo, você precisa entender, se você não frutifica é ramo seco, mas se você frutifica, vai frutificar mais, vai dar outros tipos de fruto. Deus vai mudar a história, Ele vai limpar aquilo que está em volta, vai enxertar, vai mudar a circunstância. Por quê? Porque quem frutifica, Ele dá mais. Quem frutifica, Ele faz diferente. E no reino, o Senhor é diferente. Deus entra no campo de batalha, Ele escolhe quem? Ele escolhe gente ferida. Ele escolhe gente que nunca pensou na vida que um dia seria alguém. Ele escolhe gente fraca. Ele escolhe gente esquecida. Quer um exemplo? Davi. Não foi chamado para ir para a batalha. Não tinha tamanho de rei. Não tinha jeito de rei. Mas no pasto, o Senhor o conhecia. O texto está dizendo para nós que o Senhor entra nessa batalha e Ele faz uma escolha diferente, uma escolha invertida. Às vezes algumas pessoas olham e falam assim, mas eu não sabia que essa pessoa cantava tão bem assim, pregava tão bem assim, limpava tão bem assim, fazia isso assim. Por quê? Porque lá não tem valor, ninguém nunca viu. Aí você começa a ver Deus usando ela em coisas que outros não faziam.
coisas que ninguém nunca valorizou. Pessoas que aí fora eram pessoas que não tinham o mínimo de chance. Olha como a escolha de Deus é diferente. Aí fora se escolhe os altos, os fortes, os lindos, escolhe as pessoas que têm uma série de requisitos. Aí Deus vai e o texto fala aqui em João 15,16: eu escolhi você, não foi você que me escolheu. Mesmo pequeno, mesmo machucado, gente ferida, gente que estava fraco, gente que estava esquecido, gente que não se achava capaz. O Senhor está dizendo: vem cá, é você, eu vou usar você, eu preciso de você. E aí Deus começa a usar a vida da gente em áreas e situações que às vezes a gente tem dúvida se é Deus mesmo. Deus nos chama para frutificar. Ele nos chama para que a gente caminhe e avance em propósitos que a gente nunca imaginou. O propósito da gente ser escolhido por Deus não é acomodação, mas é ação. Deus, no verso 16, está falando pela boca de Jesus que o propósito dele de nos chamar de eleição não é para acomodar, é para ação. Então, se eu estou acomodado, eu estou fora do propósito. O propósito do Senhor é que eu dê fruto. E dar fruto significa viver uma vida que reflita o caráter de Deus, que reflete o jeito de Deus. É compartilhar o evangelho com outras pessoas. É um fruto que permanece, não é um evangelho que eu sou crente aos domingos, ou dia de sábado, ou dia de ceia, ou um tempo da minha vida. Ele diz: o seu fruto tem que permanecer, ele tem que continuar. O resultado do trabalho espiritual nosso não é passageiro. Eu tenho uma notícia para dar para todos nós aqui essa noite. Nós não estamos autorizados pelo Senhor a aposentar no reino espiritual. Não estamos autorizados por Ele a parar de frutificar. Alguma coisa você precisa fazer para frutificar no reino de Deus. Se não está frutificando, o problema não é com o Espírito Santo, o problema não é com a Escritura, o problema pode ser comigo, porque Ele diz aqui: olha, o fruto de você tem que ser duradouro. E se não está sendo duradouro, é porque tem alguma coisa que precisa ser feita. E o impacto desse reino, ele é interessante. Fala que ele não é temporário, ele é eterno. E isso é tão forte que o tempo destrói impérios, governos, reinos, monumentos. O que o tempo não destrói? O tempo não destrói legado espiritual. É a única coisa que o tempo não consegue apagar, desvalorizar ou desgastar. Símbolos apagam, impérios caem, governos caem. De vez em quando eu me pego a pensar sobre alguns nomes da dramaturgia brasileira e alguns cantores que o mundo conheceu, que fizeram um sucesso extraordinário quando vivos eles estavam, mas que hoje não estão vivos. As pessoas nem sabem quem eles são, nem o que eles fizeram. Só que esse texto está dizendo que o legado permanece intacto. Quem você é hoje, diante de Deus, vai atravessar gerações e vai chegar na eternidade. O texto está dizendo que o Senhor faz uma escolha invertida, Ele quebra a tradição. E por que Jesus está dizendo isso? Eu caminho para o fim com você. Que no judaísmo da época era o aluno que ele procurava o mestre. Ele estudava numa escola, dependendo da sua forma de proceder, ele era destacado, e aí ele ia para um lugar chamado Bet Midrash. E nessa escola, quando ele se destacava, o aluno é que procurava o mestre. E o mestre, o rabi, era ele quem dava a entender se ele ia aceitar ou não o aluno. Aí Jesus está falando uma linguagem que os discípulos entendem. Ele está dizendo: não foram vocês que me escolheram para que eu seja de vocês o mestre. Fui eu que escolhi vocês para serem meus ministros. Fui eu que elegi vocês para vocês serem aquilo que precisam. E ele está falando esse texto exatamente num contexto em que daqui a alguns dias ele vai embora. Esse texto que a gente leu também traz uma coisa interessante. Porque lá no judaísmo antigo, o aluno, ele procurava o mestre quando ele se destacava.
se o mestre não o aceitasse, ele não serviria para o mundo religioso. O desejo de todo menino era de ser escolhido por um mestre, para que ele pudesse ser o discípulo dele e lá na frente ele vir ocupar o cargo, quem sabe um dia estar na condição de mestre. Agora, quando um filho de um judeu era indicado para estar com alguns dos mestres e nenhum dos mestres o aceitava, isso tinha um peso que caía sobre ele. Porque ser rejeitado pelo mestre significava voltar para casa, significava voltar a assumir os negócios da família, significava voltar a pescar, costurar, cultivar, porque para a religião você não serve. Então, quando o mestre não aceitava alguns alunos, não tinha segunda chance. Tinha que voltar para a vida antiga. Tinha que assumir a vida que ele tinha no início, que seus pais tinham. Aqui o texto é diferente. Jesus age de uma outra forma. Ele é o mestre. E ele tocou em você, ele escolheu você, ele chamou você. Não é por causa das nossas palavras bonitas, porque Deus sabe que a gente às vezes não é tão perfeito. Não é por causa do nosso jeito, porque Deus sabe também que às vezes a gente não é tão perfeito. Mas o texto vai dizer que o Senhor, o mestre dos mestres, ele não deixa a nossa vida virar um fracasso. Diferente daqueles alunos, que os pais, quando recebiam eles em casa, eles voltavam com fracasso para casa. A família sabia: meu filho não foi aceito. Meu filho não foi chamado por nenhum dos mestres. Ele vai ter que continuar construindo lona, costurando tenda, fazendo coisas, porque ele não passou. Aí vem Jesus e faz uma revolução nesse estilo. Ele escolhe antes que a gente o escolha. Ele não escolhe perfeito, ele escolhe imperfeito. Ele quebra a tradição que existia na época. E ele está dizendo para aqueles discípulos que tinham pescadores, cobradores de impostos, ex-corruptos, ele está dizendo: eu escolhi vocês. Vocês vão frutificar, devem frutificar. E vocês fui eu, Senhor, que os coloquei na condição de serem meus alunos, meus discípulos. Não há uma rejeição de Jesus aos discípulos, diferente da cultura, onde os pretensos discípulos, alunos, iam escolher o mestre, se o mestre não escolhesse. Aqui esta noite, meu irmão, o Senhor deixa bem claro para todos nós: não foi você que me escolheu, mas foi o Senhor quem te escolheu, Deus quem te chamou. O que isso significa para nós? A gente não escolheu Deus, nós não escolhemos o Senhor de um jeito talvez tão bacana que a gente gostaria que Ele nos escolhesse. A forma como o Senhor Jesus nos escolheu chama-se cruz, dor, coroa de espinhos, padecer. Ele nos aceitou aonde o mundo rejeitou. Alguns de nós aqui, talvez você saiba disso, ou se lembre disso. Pelo que já fomos, pelo que éramos, muitos lugares, muitas situações nós estaríamos vetados, rejeitados. Não teríamos chance nenhuma. Mas aí o Senhor Deus, pela graça, Ele está dizendo: é o mestre que corre atrás do discípulo. É o Senhor quem nos chama e que nos põe dentro do seu reino. Estava lendo esse texto, imaginando sobre os obstáculos que nos drenam na vida espiritual. E quando esse texto fala: eu te escolhi, te chamei para você dar fruto e fruto permanente, quantas vezes a gente peca, tropeça em cima disso que Jesus falou? Os obstáculos vêm nos drenar. Que tipo de obstáculo é esse? Um passado não curado. Deus está dizendo para nós hoje: você precisa ir. As feridas, o Senhor está dizendo: eu já curei, eu já fiz. Mas a gente fica cultivando um passado não curado. A gente fica seguindo tradições sem questionar o propósito atual para ver se limita a nossa capacidade de inovação. A gente fica preso no frutificar.
algumas coisas de 20, de 30, de 40 anos atrás. E a gente não evolui. A gente trava. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. E a gente continua ainda como um ramo seco, preso a uma tradição. É o apego cego aos velhos costumes, que pode fechar as portas para o novo que Deus quer realizar em nós. Alguns obstáculos vão drenando a nossa frutificação, porque a gente vai permitindo que algumas coisas vão nos travando de um jeito e a gente não cresce. A verdadeira maturidade nasce quando nós unimos o respeito à história com a sabedoria para discernir o presente. É quando nós respeitamos aquilo que já foi feito, aquilo que foi construído, mas que talvez não se aplique mais para esse tempo, ou tem uma outra roupagem para esse tempo. Mas aí a gente fica preso, a gente permite-se ser drenado, sugado e não frutifica. Os costumes antigos perdem o valor quando deixam de fazer sentido para a nossa caminhada. Se não for assim, eu não faço. Se não for desse jeito, eu não vou. E nós vimos aqui que nós temos que frutificar na geografia que Deus nos coloca. Eu admiro os missionários, porque muitos dos missionários legítimos, eles saem daqui da sua nação ou das suas nações, e eles não vão no primeiro momento e nem podem falar de Jesus lá. Eles vão montar escolas, escola de futebol, escola de teatro, oficina de corte e costura, de um monte de coisa, que é o jeito que eles vão frutificar. Que alguns anos atrás talvez não fizesse, não funcionasse. É o jeito para a gente crescer. Nós precisamos avaliar se nossos hábitos atuais ainda servem ao nosso propósito de vida. Porque às vezes a gente não para pensar se alguma coisa nos está drenando a frutificação. Eu estou sentado aqui essa noite. Nos últimos anos o que eu faço é sentar, é cultuar. Talvez alguns vizinhos nossos nem saibam que a gente é salvo em Cristo. Talvez eles nunca receberam um convite para ir num culto com a gente. Eles nunca receberam talvez um post de uma mensagem, de uma notificação que a gente deu. No ambiente de trabalho, seja onde for. A eleição nos posiciona. A frutificação nos revela. Ser chamado por Deus, levantado por Deus, é um fato. Mas é na frutificação que nós somos revelados. Aí o Senhor Jesus, dentro desse texto, ele vem dizer que sem frutificação não há obra duradoura. E esse texto tem ficado latejando na minha mente esses dias, quando o Senhor Jesus fala de uma maneira muito clara e muito evidente: e o vosso fruto permaneça. Permaneça. Fruto que já secou, precisa frutificar mais. Ele diz: a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se a gente não está frutificando, como é que a oração pode estar subindo? Ele diz: não foi você, Kleber, não foi você, Fernanda, não foi você, Alex, não foi você, pastor, não foi você, pastor, que se escolheu, mas Deus te escolheu e Ele te designou para que você dê fruto e o fruto permaneça. Quando o fruto não está acontecendo, ele não está sendo duradouro, porque a promessa de Jesus, a palavra de Jesus é que a gente vá e dê fruto. Repete comigo: vá e dê fruto. E ele diz: e o vosso fruto permaneça. E se permanecer, constante. Constante. Estão roubando a tua paciência, estão drenando a tua frutificação. O mundo está armando algumas coisas, estão roubando a tua frutificação, a nossa frutificação. Algumas pessoas estão falando mal da gente, a gente está escutando, estão roubando a nossa frutificação. Falaram das coisas que a gente fez, fizeram piada, estão roubando a nossa frutificação. Porque tem coisas que se você não colocar a mão, outro não vai fazer.
É com você o negócio. Deus nos chamou, Deus nos comissionou para que a gente dê fruto constante. E o nosso fruto não pode ser um fruto pequeno, que hoje dá nessa estação, o ano que vem não dá, o outro ano ele dá. É um fruto constante, duradouro. A gente vem para a ceia e a gente vai agora de fato ceiar. O propósito da ceia é esse. Foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele nos elegeu. A Santa Ceia de hoje, como as outras ceias, vem nos podar, vem nos tratar. É na ceia que o Senhor Jesus põe todo mundo sentado em volta da mesa e vai acertando o que precisa ser acertado. E a gente vai ceiar, não é porque a gente merece, a gente vai aceitar é porque Ele nos escolheu. A gente vai ceiar porque na hora da ceia Ele vai removendo os galhos secos. É na hora que nós estamos a ceiar que Ele vai arrancando as coisas improdutivas. É que Ele vai nos colocando no seu devido e perfeito propósito. É quando nós sentamos em volta da mesa da ceia que o Senhor vai trabalhando na nossa vida de tal forma que Ele vai tirando aquilo que da parte dele nunca deveria de estar em nós. Porque se fosse para olhar dessa forma, a gente também não estaria aqui. A ceia é daqueles momentos que nós realinhamos a nossa vida com o Senhor, abandonando o que está morto para que a vida dele floresça em nós e gere frutos. É por isso que você veio aqui essa noite e eu vim aqui essa noite. Não é porque eu não tinha outra coisa para fazer e você também não. Não é porque a gente é melhor do que quem não é salvo. Não. Nós somos salvos pela graça. O amor de Deus sobre a nossa vida nos alcançou de tal forma que estabeleceu-se em nós sem que a gente merecesse. Mas aí Ele tem essa palavra dizendo: você precisa ser duradouro. Repete comigo: duradouro. Se eu não estou frutificando, não estou sendo duradouro. Ele diz: se eu não sou duradouro, a minha oração não está sendo respondida. E a oração nossa precisa ser aquela oração alinhada com os propósitos do Senhor. Nós não podemos esquecer: a eleição nos garante, o fruto nos avalia. Qual é o fruto? Quais são os frutos que nos avaliam como enxertados na videira verdadeira? Ah, mas eu sou crente há 15 anos, há 20 anos, há 40 anos, há 60 anos. Perfeito. Qual é o fruto que avalia? Aonde nós estamos frutificando. E eu não estou falando de púlpito. Eu não estou falando de um instrumento, não estou falando de uma câmera na mão. Eu não estou falando com um tablet na mão, não estou falando de alguém que está na portaria de uma igreja. É frutificar. É na geografia que você está. Como algumas pessoas vão ter parâmetro de salvação, se basearmos em alguns exemplos, elas estão muito longe de desejar o que é salvação. Mas não é esse o padrão que o Senhor quer para nós. O padrão que Deus quer para nós é o padrão que o mundo vai se interessar por Jesus. Frutificar, irmão, é frutificar. Se não está, é porque não está sendo duradouro. Foi Ele sim quem nos salvou. Só que aquele grande dia, o dia do juízo, o dia da aprovação, ainda não chegou. E esse texto também vai apontar para aquele dia, onde os ramos secos serão lançados para um local, e aonde aquilo que se frutificou será para outro local. De fato, Deus não faz acepção. O Senhor, na sua forma de graça, nos chamou, nos comissionou. Mas é no dia a dia. Hoje, 8 de agosto
de 2026. Já se passaram 7 meses do ano. 7 meses do ano. Tenho trabalhado para mim, tenho feito para mim, cuidado de mim, cuidado dos meus problemas, vivido os meus problemas, preocupado com meus filhos, preocupado com a minha casa, preocupado com a aparência, preocupado com o concurso, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E o reino? E o reino? Aonde tem havido frutificação? Temos agenda para passear, temos agenda para visitar, temos agenda para algumas coisas, temos tempo para algumas coisas. A gente ainda fica parado em alguns pré-conceitos e não se frutifica. E a gente olha para esse texto, eu estou incomodado com esse texto. Quando o Senhor diz assim: você foi chamado para continuar dando fruto. Aos teus 15 anos, fruto. Aos teus 30 anos, fruto. Aos teus 70 anos, fruto. Aos teus 80 anos, fruto. Aos 90, fruto. Para que o fruto da gente seja duradouro. Não foi você, não fui eu, quem pegamos um papel, escrevemos uma senha e ficamos numa fila esperando Jesus nos chamar. Muitos de nós aqui sequer imaginavam um dia ser salvo pelo Senhor. Foi a graça dele. E a graça dele está dizendo: do Fabinho lá atrás na Terezinha, do Alex lá na Lavínia, do Kleber lá atrás no Ramon. Todos nós, frutificai. A ceia que vamos viver agora é o momento em que o Pai corta os ramos, renova nossas forças, renova a nossa alegria, nos baliza e diz: vamos lá, mais um mês, mais um tempo. Aí fora precisa ver fruto na gente. A gente precisa mostrar para o mundo. Essa casa só se encherá, ficará pequena. Os outros templos, outras coisas, só conseguiremos construir algumas coisas, atingir o coração de algumas pessoas, cresce escolas e um monte de coisas, se a gente frutificar. A geografia que você está é a geografia que tem que estar. Por que Deus não me colocou no ambiente hospitalar? Porque não é o meu habitat. Por que Deus não me colocou no ambiente acadêmico? Porque lá não é o meu habitat. Por que Deus não me colocou no esquema, num setor de metalurgia? Porque lá não é meu habitat. Mas aonde o Kleber está, precisa frutificar. Aqui é fácil. Agora é fácil. Mas não se esqueça. Nós refletimos, somos a extensão dos braços e a mão de Cristo. Nós não fomos chamados e escolhidos porque a gente é forte, ou porque a gente é melhor. Nós somos escolhidos quando ninguém queria, quando nos rejeitaram, quando nos abandonaram, quando não tinha mais aparência, quando a gente estava cheio de chaga, cheio de defeito, nem a gente se perdoava. O Senhor nos chamou. Mas a gente precisa entender essa palavra nessa noite. Que a eleição, ela nos garante, mas o fruto nos avalia. Se essa palavra não nos incomoda, eu penso que alguns ramos se secaram. Se eu estou contente só porque eu sou crente, só porque eu sou batizado, só porque eu tenho tantos anos, eu estou numa condição muito complicada. Porque Ele está me dizendo essa noite: você precisa frutificar mais. Você precisa ir mais adiante. Os teus frutos não podem ser para janeiro, agosto, ou fevereiro, ou setembro. Nossos frutos precisam ser constantes no Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Feche os teus olhos.